Estamos de volta com o segundo e último bloco do programa Papo Cabeça, hoje com o candidato Carlos Eduardo do PDT. Candidato, por gentileza, o senhor sorteie mais um tema. Opa, vamos lá. Cultura. Por favor. Cultura, a pergunta é a seguinte. É feita pelo grupo do Espaço Cultural Casa da Ribeira. Qual o melhor para a gestão cultural em Natal? Manter uma fundação de cultura ou criar uma secretaria? Essa pergunta o senhor já respondeu. Né? O senhor concorda que a gente passe para outra pergunta ou o senhor quer responder? Eu acho que fica a seu critério. Estou aqui à sua disposição. Por favor, o senhor tem 2 minutos e meio para respondê-la. Olha, eu acredito que cultura ela é umbilicalmente ligado à educação. São dois setores essenciais à formação de uma verdadeira cidadania para qualquer cidadão, para qualquer cidadã. Eu acho que a fundação ela deixa a desejar. Eu acho que a gente precisa ter condições de planejar mais e de ser parceiro a nível nacional do Ministério da Cultura. E geralmente, Duarte, pela experiência como gestor, você quando tem uma Secretaria de Cultura e o Ministério da Cultura, como tem o Ministério de Planejamento, com a Secretaria de Planejamento, Ministério da Educação, com a Secretaria da Educação, eu acho que há um envolvimento maior para uma parceria. Você sabe que 70%, ou quase isso, dos recursos do bolo tributário nacional estão no governo federal, e eu acho que a Secretaria de Cultura, com orçamento, daria mais força e daria mais amplidão, né, às políticas culturais. Daí a gente deve ter a Secretaria de Cultura e a Fundação, potencializando as políticas culturais. Pois não. Por favor, penúltimo tema. Corrupção. Corrupção. A pergunta é feita pelo Marco, Movimento Articulado contra a Corrupção do Rio Grande do Norte. A cidade de Natal enfrenta um problema crônico com a contratação e coleta de lixo. Como o senhor lidará com essas questões? Há algum planejamento concreto para resolvê-las, inclusive com relação à urbana, dado que em muitas situações esses pontos geram ambientes propícios para a incidência da corrupção? Por favor. Eu acho que a urbana precisa de uma reformulação total. Nós precisamos fazer uma reforma administrativa, né, na sua área, no seu organograma administrativo, diminuir cargos comissionados, enxugando aquela estrutura, e a urbana precisa fazer a licitação, né, para os terceirizados. É como eu já lhe disse, Duarte, e eu quero dizer também ao telespectador, eu acredito que a gente pode sim manter o terceirizado, né, essa parceria público-privado também com relação ao aterro sanitário, mas desde que se dê transparência aos nossos atos, desde que, por exemplo, o processo licitatório seja feito através de pregão, seja feito com acompanhamento do Ministério Público, que isso é muito importante. Eu, graças a Deus, eu fui prefeito e nunca tivemos um problema de improbidade administrativa. Em toda a nossa gestão, nem eu tenho nenhum processo de improbidade administrativa, nem nenhum auxiliar nosso tem qualquer processo de improbidade administrativa. Então, é da transparência e lisura aos atos que essas coisas a gente evita e a gente pode ter aquilo que a cidade deseja, ou seja, uma coleta seletiva eficiente, que garanta a limpeza e a saúde pública da nossa cidade. Por favor, o senhor vai sortear o último tema das perguntas que foram enviadas pelas entidades de classe. Limpeza pública e meio ambiente. Por favor, limpeza pública e meio ambiente.
pergunta é feita pelo Sindilimp. O grande problema da limpeza pública de Natal está na terceirização e os atrasos nos pagamentos. Qual a proposta do candidato? Eu acho o seguinte, que se a gente manter o pagamento em dia, a gente não tem problema com limpeza pública. Eu volto a defender o sistema misto. A Urbana tem que ter também a sua capacidade de ser responsável por diversas áreas, mas também a gente tem que terceirizar, porque isso é feito em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, em Recife. Nós temos 27 capitais, incluindo o Distrito Federal, Brasília. Todas elas têm o sistema misto, público-privado. Então não tem por que ser diferente, fazer só com o serviço estatal, tá certo? Eu acho que a gente pode fazer o sistema misto, que funcionou, só não funciona nessa tal gestão, porque tem 10 meses de atraso, 11 meses de atraso, tudo é denúncias de corrupção, de superfaturamento, de contratação de caminhões sem necessidade. Então, isso é que precisa acabar. A gente precisa dar transparência e lisura aos nossos atos, enxugar a Urbana e prepará-la para ela cumprir a finalidade de limpar, fazer a coleta do lixo de Natal. Pois não. Bom, candidato, nós agora encerramos as 12 perguntas que foram enviadas pelas entidades de classe. Agora, existem aqui 3 perguntas que serão feitas pela produção do programa e o senhor terá 3 minutos e meio para respondê-la. A primeira é a seguinte: nesta eleição de 2012, a família Alves, portanto a sua família, faz oposição à sua candidatura, como ocorreu em 2004, quando o senhor foi reeleito prefeito de Natal. A diferença é que desta vez o deputado federal Henrique Eduardo Alves e o senador Garibaldi Alves, filho, tentaram levá-lo para o PMDB, proposta que o senhor prontamente recusou, até porque a sua candidatura é tratada como prioridade pelo PDT nacional, declaração do ministro Brizola Neto. Recentemente, a imprensa local tem veiculado declarações até certo ponto fortes em se tratando de família, onde os seus primos chamam de incompetente e oportunista. Inclusive, o ministro Garibaldi afirmou que vai botar sangue pela boca na disputa e a campanha está apenas começando. Se tudo correr bem, o próximo ano teremos o deputado Henrique Alves eleito presidente da Câmara Federal e o senador Garibaldi ainda ministro. São, portanto, os 2 maiores exponenciais do nosso Estado na política nacional. Se eleito, o senhor pretende procurá-los para juntos trabalharem por Natal, mesmo projetando-se para 2014 novamente palanques distintos? O senhor tem 3 minutos e meio para responder. Veja bem, Duarte, eu sou um político independente. Procurei fazer o meu próprio caminho. E hoje nós temos a honra e a satisfação de presidir uma legenda que é a do PDT, um Partido Democrático Trabalhista, uma legenda progressista, filiada à Internacional Socialista, é um partido de centro-esquerda, e nós, através dessa legenda, que é um partido pequeno, mas um partido democrático, que discute com seus filiados, com seus militantes. E, na realidade, eu realmente recusei o convite de voltar ao PMDB, porque eu reafirmo a minha independência, a minha forma de ser, essa é a minha natureza, né? Eu sou essa pessoa, eu sou um questionador, eu tenho muita consciência crítica e eu sou uma pessoa que encontrei meu espaço, né? Através de posições políticas claras e definidas e de serviços prestados em todos os cargos que eu exerci na vida pública. Com relação a não ter o apoio do PMDB, é uma questão da democracia, né? E a democracia não é uma questão familiar, né? O fato é que nós fizemos outras alianças importantes, nós temos um arco de alianças importante,
vamos disputar a eleição e vamos, se Deus quiser, com o apoio da população, ganhar a eleição e recuperar a cidade de Natal. O fato de que amanhã eleito ter que procurar Henrique, se for o presidente da Câmara, ou Garibaldi no Ministério, farei. Eu procurarei toda a bancada federal do Rio Grande do Norte, sem distinção de partidos. Agora, os meus compromissos políticos são com os aliados que estão comigo nesta eleição e com a presidente Dilma Rousseff, ao qual o PDT está ligado, né, no apoio desse projeto nacional, que tem a participação do ministro, de um companheiro nosso, que é o Brizola Neto, como ministro do Trabalho e Emprego. Então, apoio para Natal é o dever que eu tenho de buscar com todas as forças políticas. Agora, os meus compromissos políticos serão sempre com aqueles que estão conosco agora, né? E vamos também construir vitórias em 2014 e assim por diante. Pois não, candidato. Segunda pergunta da produção do programa. O Tribunal Regional Eleitoral deferiu recentemente sua candidatura à Prefeitura Municipal de Natal. Antes, o Poder Judiciário, em suas instâncias preliminares, manteve a liminar que suspende o Decreto Legislativo 1078/2012, que reprovou suas contas referentes ao exercício 2008. Na prática, isso significa que os recursos da Câmara e da Prefeitura de Natal não receberam sua última palavra no grau de recurso do Tribunal de Justiça, ou seja, o mérito da questão ainda será julgado. Não obstante, o relator do processo que reprovou suas contas no exercício 2008 na Câmara Municipal de Natal, o vereador Enildo Alves, afirmou que, no andamento do processo, caso necessite, ele provocará o Supremo Tribunal Federal, onde o mérito será definitivamente julgado. O senhor é líder absoluto em todas as pesquisas de opinião, projetando inclusive para o primeiro turno sua eleição. Como o senhor está lidando com essa situação? De acordo com as pesquisas, eleito ainda em primeiro turno, com o mandato otorgado pelo povo, mas intempestivo. Por favor, 3 minutos e meio. Duarte, vamos aos fatos. As minhas contas estavam na Câmara desde 2009. Passou 2009, os vereadores não julgaram. Passou 2010, os vereadores não julgaram. Passou 2011, os vereadores não julgaram. 3 anos, não julgaram. Quando chegou em abril deste ano, de 2012, às vésperas da convenção, e mais do que isso, 25 pesquisas contadas no dedo, dos 4 institutos sindicalizados de pesquisas do Rio Grande do Norte, todas elas indicavam a vitória, e uma vitória no primeiro turno da nossa candidatura. O que fizeram meus adversários? De repente, subitamente, se transformaram em paladinos da moralidade, quando eles não têm absolutamente nada com moralidade, nenhuma preocupação. Ao contrário. De repente, eles resolveram julgar as minhas contas, né? Num casuísmo, numa tentativa de golpe, porque se eles não me caçassem, se a gente não caçá-lo, ele ganha a eleição. Tá aí, estão aí 25 pesquisas. Então houve todo aquele circo montado na Câmara, aquela coisa sem o menor respeito, né? Escolheram para ser relator da matéria o líder da prefeita, Micaela de Souza, o vereador, que é um desafeto pessoal meu, não é? E foi esse vereador que fez um parecer. Olha a monstruosidade. Olha a monstruosidade. Fez um parecer, foram para o plenário da Câmara, derrotaram o parecer técnico do órgão técnico, que é o Tribunal de Contas do Estado. Derrotaram, coisa que a Câmara nunca fez em toda a sua história. E aprovaram o parecer do líder da prefeita, reprovando as minhas contas. Até as pedras de Natal sabem que isso foi um casuísmo, repito, que isso foi um golpe, não é? É uma coisa que desavergonhada. Só uma Câmara, Duarte, que Natal reprova uma administração por 93%, e a Câmara, dos 21 vereadores, 15 dão apoio à prefeita. Que Câmara é essa?
Eles apoiam uma prefeita que tem a rejeição de 93% de Natal. Por isso que eles são cúmplices do caos moral e administrativo. Porque esse líder já teve a casa invadida e o seu gabinete na Câmara invadido pela Polícia Federal, naquela operação dos postos de gasolina. A prefeita Micarla teve o secretário, o homem do cofre, preso, o secretário de Planejamento, o ex-secretário de Saúde e mais 3 ou 4 ordenadores de despesa da administração municipal presos pela polícia e pelo Ministério Público. Então é esse pessoal, sem moral, sem escrúpulo, tá certo? Que me caçaram. Ora, eu tinha certeza e tenho a confiança de que o Poder Judiciário do meu estado ia reparar esse dano, essa injustiça, essa perseguição que eu sofri. Por isso que nós já suspendemos por 2 decisões os efeitos da liminares e somos candidatos. A terceira e última pergunta da produção do programa é a seguinte: por que o eleitor deve votar no candidato Carlos Eduardo do PDT para prefeito de Natal? O senhor tem 3 minutos e meio para responder. Olha, Natal me conhece. Eu acho que Natal confia na nossa administração. Desses candidatos que estão aí, dentre eles eu, o único que tem experiência administrativa somos nós. E uma experiência aprovada pelo povo de Natal. Enquanto administramos Natal, Natal teve grandes projetos, grandes obras, grandes programas em todas as áreas: educação, cultura, saúde, transporte, mobilidade urbana, limpeza pública, meio ambiente, urbanismo, né? Natal tinha uma gestão que o natalense aprovava. Natal sabe que nós não resolvemos tudo e que se voltarmos não vamos resolver tudo, porque tudo ninguém resolve. Mas eu tenho certeza que Natal sabe que muita coisa foi enfrentada e resolvida. Essa cidade melhorou, essa cidade tinha autoestima, essa cidade era uma cidade que se via a olhos vistos assim, que ela estava com projetos, que ela estava melhorando a vida dos natalenses. Isso era um reconhecimento, primeiro do natalense, depois dos turistas do Brasil e do mundo, que chegavam aqui e se encantavam com Natal, e hoje é uma decepção, Duarte. É isso que a gente ouve do trade turístico, até dos garçons do restaurante, dizendo o quanto os turistas criticam Natal, sangrando o coração deles e de todos nós. Precisamos recuperar essa cidade. Eu tenho a experiência, nós temos a experiência administrativa, nós temos uma experiência exitosa, e eu acredito que nós vamos voltar e que nós vamos recuperar essa cidade e vamos levar a efeito novas políticas públicas para que a gente possa fazer de Natal uma cidade melhor de se viver para todos e para todas. Pois não, candidato, nós estamos quase próximo ao fim do programa, mas para concluir, o programa disponibiliza para o senhor, e como disponibilizou para todos os candidatos, 4 minutos e meio, para que o senhor aborde o tema de sua preferência. O senhor pode falar ou complementar alguma pergunta que, no seu entendimento, não ficou devidamente esclarecida. Então, o senhor, a partir de agora, tem 4 minutos e meio para explorar um tema livre de sua preferência. Por favor. Duarte, vamos falar no tema que é a mobilidade urbana, porque é gravíssimo o que está acontecendo. A Folha de São Paulo noticiou em reportagem nacional que o Nordeste teriam 4 capitais que iam sediar a Copa do Mundo, que vão sediar a Copa do Mundo: Natal, Recife, Fortaleza e Salvador. E ele dizia que só Recife, Fortaleza e Salvador estavam investindo mais de 12 bilhões de reais nas suas capitais. 12 bilhões dividida pelas 3. E eu não sei mensurar aqui qual era o nível de recursos para cada. Mas havia um equilíbrio, né? E a gente vê Natal
apenas com 473 milhões aproximadamente. Além de ser pouco, Duarte, além de ser pouco, repito, não começamos uma obra, quando a gente sabe que pelo menos essas 3 capitais, há pelo menos 2 anos, já começaram as obras de mobilidade urbana. E a gente sabe, Duarte, que são obras altamente necessárias, inadiáveis para a melhor qualidade de vida de todos nós. São obras, viadutos, túneis, estacionamento, calçadas, ciclovias, praças, jardins, Duarte, jardins. Então são obras que Natal reclama, Natal reivindica e que a gente até agora, repito, lamentavelmente, não começamos. E qual vai ser o legado da Copa do Mundo? Vai ser uma Arena das Dunas que nós vamos pagar durante 15 anos 300 mil reais por dia e depois de 15 anos, né, pagando isso por dia, tá certo? Nós vamos pagar por mais 3 anos 150 mil reais por dia para pagar esse empréstimo dessa Arena das Dunas. Esse vai ser o legado da Copa. Quando todas as cidades que estão acolhendo a Copa no mundo estão com vários projetos, Natal era para estar investindo mais de 1 bilhão de reais, né? E Natal não está conseguindo fazer absolutamente nada até agora. Eu acredito que a gente não pode aceitar essa situação e nós vamos sim enfrentar, se eleito for, e vamos levar a efeito pelo menos esses R$500 bilhão, que é pouco, mas que se virá muito para melhorar a situação da cidade. Nós precisamos modernizar Natal. E esse elenco de setores, né, de áreas, são importantes para Natal. Natal precisa voltar a ter seus jardins cuidados. Natal precisa da sua ciclovia. Natal precisa de praças. Natal precisa de estacionamento. Natal precisa de túneis. Natal precisa de viaduto. Não é? Natal requer tudo isso porque é uma questão de modernidade. Como vamos fazer isso? É preciso que não se brinque com as esperanças de um povo, Duarte. É preciso ter responsabilidade naquilo que se afirma. O primeiro ano do próximo prefeito não será fácil. Será um ano de reorganização financeira e administrativa. Nós vamos correr atrás do prejuízo, pelo desastre dessa atual gestão. Mas eu tenho confiança e tenho a determinação de que com auxiliares competentes, porque um prefeito só jamais faz qualquer coisa, e me permita dizer, eu tive a virtude de escolher bons auxiliares e vamos repetir, e com essa equipe de auxiliares nós vamos recuperar essa cidade e nós vamos levar a efeito todas essas obras de mobilidade, porque será um grande passo para que Natal se modernize e seja uma cidade que tenha melhor qualidade de vida para todos nós. Ok, candidato Carlos Eduardo, eu quero agradecer a sua presença no programa Papo Cabeça. Muito obrigado. Uma boa noite para o senhor. E na próxima sexta, se Deus quiser, estaremos de volta. Boa noite, candidato. Boa noite, Duarte. Foi um prazer estar aqui com você, com sua produção e nesse prestigioso programa Papo Cabeça. Estou sempre à disposição sua e do seu programa para que a gente possa levar as nossas propostas para que o povo de Natal faça a sua escolha. Muito obrigado. Muito obrigado e boa noite aos nossos telespectadores.